Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Finalmente fortalecei-vos em Iud-Rei Vav-Rei e na força do seu poder. A preocupação de Paulo com respeito à vida espiritual da igreja, né? Da igreja que eu digo, igreja nós, eu e você, não templo, né? Não igreja de pedra, certo? Mas a preocupação de Paulo com a igreja era para que elas tivessem habilitadas para vencer toda a estrutura satânica que viesse contra elas, né? Revestindo-nos da armadura do Eterno, para que possamos resistir essa cilada, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que é principado? O principado é uma região, tá? Onde o governo espiritual das trevas governa. Ou seja, aquela região está nas mãos de um príncipe das trevas. Só que tem umas regiões que os principados gostam de estar. Vamos aqui para Marcos. Olha, aqui em Marcos fala assim, né? Chegaram Marcos, tá, gente? Capítulo 5 e o versículo 1. Chegaram então ao outro lado do mar, certo? Aqui tem Éritos, mas eu já disse que Éritos é a terra. Gente, desculpa aí pelo barulho, tá? É que eu tô gravando esse vídeo aqui na sala, para ficar mais claro, a porta tá aberta. E o pessoal passando aí na rua, brincando, os meninos, as crianças brincando. Então, assim, ao outro lado do mar, tá? Da terra dos Gerazins. Cadê? Vamos ter a certeza, né? Dos Gerazenos. Vê como tá aqui, tá? E logo que Yahushua saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar, tá? Então, assim, para Yahushua, né, chegar a Gadara, né, ele enfrentou uma grande tempestade que vinha contra o barco dele e dos seus discípulos, né? E eu aprendo aqui com isso que não importa a tempestade, tá? Que ele tenha que enfrentar para vir de encontro com a minha e a sua necessidade. E ele nos ama com um amor imensurável. Ele enfrentou uma tempestade enorme para restaurar a vida de um homem, sendo que toda a cidade o rejeitou. Mas para salvar uma pessoa, só ele enfrentou uma grande tempestade, tá? Esse homem vivia num sepulcro que foi o lugar que os demônios que estavam nele induziram ele a morar, né? Você vê o que um espírito mau consegue fazer na vida de uma pessoa. Mas eles não gostavam só do cemitério, tá? De Gadara. Eles gostavam da cidade de Gadara. Existe uma obra de Satanás que ele delega aos seus demônios para trazer solidão e isolamento. E esse homem vivia isolado, tá? E
por que ele isola uma pessoa? Porque uma pessoa isolada, ele pode dominar melhor, né? Uma pessoa isolada, ela pode ser dominada, né? Vamos dar continuidade aqui. Vamos ler agora aqui o versículo 5. Vamos ler até o 7. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes gritando, ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Yahushua, tá? Correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Yahushua, filho de Elohim, tá? Altíssimo. Conjuro-te por Elohim, que não me atormentes. Nossa, é umas coisas assim fortes, né? Vamos ver aqui o 7. E clamando com grande voz, diz, é esse mesmo, né? Os demônios eram apegados a essa cidade, ou seja, se nós servimos ao Eterno, então eu nada tenho a ver com o diabo, com as obras da carne, com as obras do mal, com principados e etc. Eu nada tenho a ver com tudo isso. Se eu sirvo ao Eterno, a minha mente serve ao Eterno, o meu coração serve ao Eterno, as minhas mãos servem ao Eterno, tá? O meu andar serve ao Eterno. O que eu sinto é o que eu vivo, entendeu? Serve ao Eterno. Mas ele foi ali acabar com o governo de Satanás na vida daquele homem, tá? E a Rússia não libertou aquela cidade, porque aquela cidade não queria ser liberta. Quais são as regiões que os demônios se apegam? Aqueles que não querem ser libertos, aqueles que gostam de uma situação confortável, que não pagam o preço da libertação. Às vezes, para a gente ser liberta, temos que sair um pouco da zona de conforto, porque assim como a salvação é individual, a libertação é individual também. Não são todas as pessoas que querem ser libertas, tá? Não são todas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço da libertação. A presença do Machia, né, atormenta os demônios, tá? O culto atormenta os demônios. O culto que eu falo é seu culto pessoal, você e o Eterno, tá, gente? O seu culto pessoal atormenta os demônios. O culto atormenta os demônios. A oração atormenta os demônios. A palavra atormenta os demônios. Canções espirituais atormentam os demônios. Os demônios não podem sentir-se confortável dentro da sua casa, dentro da sua vida, tá? Casa que eu falo é você, dentro de você, né? Da sua casa, da sua vida. Porque onde o Mashiach chega, o tormento sai da sua vida e vai para os demônios. Agora observe, dentro das igrejas, agora vou falar de igrejas de pedra, né? Observe dentro das igrejas crentes atormentados por insegurança, por indecisão, por dores, por passado, por feridas, por mágoa, por ressentimento, tá? E assim, não é você que tem que ficar atormentado, mas são os demônios que têm que ficar atormentados, porque onde o Mashiach chega, o inferno fica perturbado. Sabe por quê? Porque quando o Mashiach entra na sua vida, os demônios ficam desesperados para trabalhar na sua vida, mas não conseguem, tá? Vamos ver aqui o versículo 8 e o 9. Pois Yahushua lhe dizia, sai desse homem, espírito imundo.
e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eita, Pai amado. O demônio que falava, né, com o Machia disse que era uma legião, mas ele não estava falando só pela quantidade. Porque uma legião romana era composta de 600 soldados. Ele usava uma palavra de milícia, ele estava dizendo que eles eram demônios soldados, tá? A palavra legião significa soldados preparados para a guerra. Ele quis dizer que eram muitos e preparados para a guerra. Mas diante de quem? Do príncipe, tá? Do exército do Eterno. Qual é a batalha que Satanás pode? Está garantido. Para ganhar? Nenhuma, nenhuma. No que diz respeito a você que crê, tá? Nenhuma. No que diz respeito a você que continua, tá? Nenhuma. Pode ser quantas legião forem, aquele que falava com o Machia era o príncipe, era o chefe. E ele dizia, nós somos muito, e nós somos soldados preparados para batalhar. Mas diante de quem e para quem? Entenderam, gente? Eles estavam dizendo isso. Para quem? Então, não importa a quantidade de demônios, não importa a situação, por mais difícil que seja, não importa o quão preparada as trevas esteja, o que importa para mim e para você é o quanto nós cremos nele e o quanto nós temos confiado nele. O quanto nós temos entregado a nossa vida a ele. Não importa que esses espíritos malignos já conseguiram agir na sua vida uma, duas vezes ou mais, tá? Não importa, o que importa é que quando ele chega, todo o mal tem que sair.